Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou recomendar para vocês o canal chamado Escritura Comentada. O irmão Cesóstre Guimarães, ele compartilhando, tá compartilhando também o estudo de Doutrina e Convênio e eu gostei muito do conteúdo que ele trouxe. E ele vai trazer duas mensagens por semana do Vem Segue. E uma é sobre as curiosidades das Escrituras, coisas para nós aprendermos, tá bom? Então, vou deixar o link do canal dele aqui também na descrição do vídeo e na descrição aí no topo dos comentários, tá bom? E aí eu peço para que vocês entrem lá no canal dele, assistam o vídeo, dê um like lá no canal dele e escreva lá Escola Dominical Brasil, que aí ele vai saber que vocês foram daqui para lá para assistir o vídeo, tá bom? Então eu peço a todos vocês que vão lá no Escritura Comentada e deixem um comentário lá, tá bom? Escola Dominical Brasil. Então é isso. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, seção 1, que é o prefácio do Senhor. Conforme nós estudamos ontem, o prefácio ele traz para que foi feita essa obra, né? Traz muitas respostas. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Para que nós temos doutrina e convênios, né? Para que nós temos doutrina e convênio? Nós já temos o Velho Testamento, o Novo Testamento, o livro de Mórmon, temos a Pérola de Grande Valor, e para que nós temos, então, esse livro? Só que ao invés de eu tentar responder, ou até mesmo perguntar para vocês, é uma pergunta válida, né? Para que vocês acham que nós temos o livro Doutrina e Convênios? Eu também assisti outros canais, né, que falam sobre também estudo Vem Segue, e eles também trazem uma resposta, né, por que nós temos esse livro. Mas nada melhor do que o próprio Senhor falar. Pensa bem, o próprio Senhor deu o prefácio dele. E aí eu procurei aqui nesse prefácio o para que tem esse livro aqui. E fiquei pasmo, tem 12, eu encontrei 12 paraquês aqui, não tem um ou dois não, são 12. E eu queria compartilhar com vocês só as partes aqui da seção 1 que fala para que nós temos esse livro, para que ele foi escrito para nós, tá bom? Então vamos começar aqui já com esse tema, lá no capítulo 1, né? Todos os versículos que eu falar é daqui da seção 1. Então a seção 1, versículo 6, ele diz assim: o meu prefácio ao livro de mandamento, os quais lhe dei para que publicasse para vós, ó habitantes da terra. Aqui eu achei interessante porque essa revelação foi dada justamente porque Joseph Smith e os outros membros do coro ali estavam debatendo se eles deveriam publicar ou não essas revelações, tá bom? Porém, quando eles vão consultar o Senhor, que deveria ser a primeira coisa que deveriam fazer é consultar o Senhor em primeiro lugar, e o Senhor falou que sim, e no próprio prefácio ele fala que deu esses mandamentos, deu essas revelações para que sejam publicadas. Se eles tivessem consultado antes ao Senhor, eles não iam nem se questionar, né? Eu acredito que não, né? Se o próprio Senhor falou que era para publicar, eles não iam ficar na dúvida, num debate ali, conforme diz William MacLean, né? Ficaram horas e horas debatendo se era para publicar esse livro. E quando eles vão consultar o Senhor fala que deu esses mandamentos justamente para se publicasse, né? Então, perderia-se ali muito tempo que foi empreendido deles debatendo. É certo que o Senhor, às vezes, ele deixa a gente pensar um pouco, e também, às vezes, para dar a resposta, ele quer primeiro que estudemos em nossa mente, em nosso coração, para que depois perguntemos ao Senhor. Mas aqui, pela história, né, de William MacLean, parece que eles demoraram muito tempo e só depois, parece até que eles estavam se decidindo e depois, então, eles foram consultar o Senhor, sendo que, em primeiro lugar, devemos consultar a Deus, tá bom? Isso as Escrituras nos ensina isso, tá bom? Lá em Alma 37 fala, aconselha-te com o Senhor em tudo que fizeres, e ele dirigir-te-á para o bem. E tem a outra escritura aqui em segundo Néfio, eu não anotei o capítulo aqui, eu acho que é o capítulo 26, eu vou dar uma olhada lá. Acho que é 27 ou 28, eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Mas lá, Néfio, ele diz o seguinte: e nada deveis fazer para o Senhor sem antes orar ao Pai, em nome de Jesus.
em nome de Jesus Cristo, para que Ele consagre para vós a vossa ação. Então, nada nós devemos fazer. Veja bem, Oliver Cowdery e também Sid Higdon, eles estavam fazendo um prefácio para esse livro, né? E, em primeiro lugar, é buscar o Senhor. Qualquer coisa que nós vamos fazer para o Senhor, nós temos que buscar primeiro o Senhor para que Ele consagre a ação para nós. Então, aqui, nós estudamos o primeiro para quê aqui, né? Ele falou que deu esses mandamentos para que publicasse para vós, ó habitantes da terra. Então, esse mandamento já era para ser publicado. O próximo para quê está aqui no versículo 11. Para que ouçam os que quiserem ouvir. Ou seja, esses mandamentos seriam publicados para dar oportunidade das pessoas ouvirem e, se quiserem obedecer, está aí o arbítrio, né? Então, ele coloca bem claro aqui que é para que ouçam os que quiserem ouvir. O Senhor não obriga ninguém. Versículo 12. Preparai-vos para que o que está para vir, porque o Senhor está perto. Então, o próximo para quê aqui é que esse livro foi feito por conta da segunda vinda de Cristo, para prepararmos para a segunda vinda de Cristo. E olha, tem capítulos, ou seja, sessões fantásticas, aqui a sessão 45, que fala muito sobre a segunda vinda. Então, vai nos ajudar bem a identificar quando que o próprio Senhor está voltando, né? Pelos sinais e maravilhas descritos ali. Versículo 18 diz mais um para quê, né? Ele diz assim: para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas, as coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes. Eu lembro desse versículo aqui que o Lucas Guerreiro compartilhou certa vez, e ele falou: eu me considero um desses fracos, né? Que o Senhor me instruiu para compartilhar com as outras pessoas. Então, realmente, o Senhor usa nós, né? Apesar que eu não acho o Lucas Guerreiro fraco, não. Acho que ele é muito bem entendido ali das Escrituras. Mas eu acredito também que a sabedoria dele veio do Senhor, tá bom? Mas que o Senhor escolhe pessoas simples, como nós mesmos, para compartilhar. Então, outro para quê aqui para que se cumprisse as Escrituras. São várias Escrituras que falam que o Senhor usa, né, aqueles que são indoutos, né, que não têm escolaridade, tudo, ele usa na obra dele, tá bom? É isso, né? Lá tem, quando Pedro e João estão pregando lá próximo do templo, eles falam: mas como esses homens iletrados estão falando essas coisas? E eles reconheceram que ele havia estado com Jesus, só por conta da maneira que eles falavam. Então, o evangelho tem esse poder de transformar pedras em diamantes, tá bom? Continuando aqui, versículo 19, mais um para aqui, ó. Para que o homem não se aconselhe no seu próximo, nem confie no braço da carne. Então, aqui falando sobre nós não confiarmos no nosso próprio entendimento, mas buscarmos as revelações do Senhor, saber por meio do Espírito. E para isso eu trouxe aqui, ó, 2 Néfio, capítulo 28, 31, dizendo assim: maldito é aquele que confia no homem e faz da carne o seu braço, ou dá ouvido aos preceitos dos homens, a menos que seus preceitos sejam dados pelo poder do Espírito Santo. Então, nós não devemos ouvir o braço da carne ou confiar no nosso próprio entendimento, mas buscar ao Senhor, buscar a revelação. E a revelação também pode vir por meio dos seus servos, por isso que ele fala aqui que, se for dada por meio do servo ali, que seja dado pelo poder do Espírito, a menos que sejam pelos preceitos e sejam dados pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, nós podemos reconhecer que o líder está falando por meio do Espírito Santo. Também é uma resposta para nós. Versículo 21, para quê? Né? Essa aqui eu gostei bastante. Para que a fé também aumente na terra. Então, esse livro, esse ano que nós vamos estudar esse livro, para que se cumpra essa promessa em mim, eu tenho que me perguntar: o estudo desse livro está aumentando a fé na terra? Ou melhor, vamos tornar a pergunta pessoal: o estudo desse livro está tornando a minha fé maior? Para que se aumente a fé do Vanderlei, para que se aumente a sua fé, para que se aumente a fé na terra. Então, essa é uma promessa do Senhor. Então, por meio desse livro, veja quantas vantagens, né? Quantos para quê que nós temos aqui o livro de Mormon.
por que que ele, o livro de Mormon, não, desculpa, acostumado com o estudo do livro de Mormon, eu acabei falando livro de Mormon. Para isso que nós temos aqui doutrina e convênio. Para quê? Para que nós possamos aumentar a nossa fé. O versículo 22, para que o meu eterno convênio seja estabelecido. Então, o próprio livro ele traz muitos convênios, né? Lança à luz a muitos convênios que eram desconhecidos para nós. Versículo 23, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamado pelos fracos, pelos simples, aos confins da terra, perante reis e governantes. Aqui, falando, né, que esses mandamentos também foram feitos para que o evangelho fosse pregado aos reis da terra, a todos os lugares. E aí eu me lembrei, né, de um discurso de 2017 do presidente Nelson, e ele conta lá que em 1900, deixa eu ver aqui, em 1986, ele estava lá em Gana, né, na Accra, na Gana, e ele estava compartilhando uma palestra. E aí, então, um dos reis, né, que era da África, veio conversar com ele ali, e aí eles conversaram, ele acabou compartilhando o livro de Mormon com ele. Após receber o livro de Mormon, ele falou, o rei disse, né, você poderia ter me dado ouros e... Deixa eu ler certinho aqui, para mim não ficar só parafraseando aqui, ó. Ele diz assim, ó, o rei, né, lá da África. Você poderia ter me dado diamantes ou rubis, mas nada é mais precioso para mim do que esse conhecimento adicional a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de vivenciar o poder das palavras do Salvador em terceiro Nef, né, porque o presidente Nelson leu com ele ali, terceiro Nef 11, aí o rei disse, se eu me converter e me filiar à igreja, trarei toda a minha tribo comigo. Ó rei, né, o presidente Nelson disse. Ó rei, não é assim que funciona. A conversão é uma questão individual. O Salvador ministrou os nefitas individualmente. Cada pessoa recebe um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui, né, falando, eu lembrei justamente dessa discurso do presidente Nelson, na época ele era até presidente do Coro dos 12 Apóstolos. Eu lembrei por conta do que fala aqui dos reis da terra, né? Como esse evangelho ele é pregado também aos importantes, a todas as pessoas. Vamos lá, versículo 24 aqui. Para que se alcançasse entendimento. Para que nós temos o livro de doutrina e convênios? Para que se alcance entendimento. O meu entendimento tem aumentado à medida que eu estudo esse livro. Aumenta inclusive o meu entendimento sobre a expiação de Jesus Cristo. Esse é um livro que nos explica muito sobre a expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, está se cumprindo essa promessa na sua vida? Você está obtendo conhecimento ao estudar esse livro? Quero dizer que nós estamos no começo do ano agora e esse ano todo vamos estudar. Essa é a promessa, que a nossa fé vai aumentar, que o nosso conhecimento vai aumentar. Então vamos pegar juntos aqui no estudo das Escrituras todos os dias, tá bom? Não esquece de acompanhar o meu amigo aí, Cesóstrio Guimarães, no canal dele lá, Escritura Comentada, também trazendo estudo do Vem Segue, tá bom? Vou deixar aí na descrição do vídeo e também no topo dos comentários aí. Vamos lá, versículo 27, para que se arrependam. Então, também para que nós possamos reconhecer as nossas falhas e nos arrepender, mudar. Né? Arrependimento significa mudança, para que nós possamos mudar. Versículo 29, para que meu servo Joseph Smith Jr., depois de haver recebido o registro dos nefitas, tivesse poder para traduzir, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, o livro de Mormon. Então, aqui falou mais um para quê, né? Aqui, o que me chamou a atenção é que é pela misericórdia de Deus, porque Joseph Smith, claro que nós temos ele como um grande intelecto, uma pessoa muito inteligente. Eu, por exemplo, eu leio assim, eu fico fascinado. Mas ele não era assim, tá bom? Ele era um rapaz inculto, mal podia escrever uma carta coerente, né? Essa sabedoria quem deu foi Deus. Então, como que ele traduziu? Uma pessoa dessa pode traduzir o livro de Mormon? Aqui mesmo, pela misericórdia de Deus. Teve que ser pela misericórdia e o poder de Deus. E às vezes a gente fica preocupado em aceitar um chamado ou fazer determinado trabalho,
acredita na misericórdia de Deus, que Ele vai te capacitar. Bom, que Ele vai me capacitar, que nós vamos fazer. Vamos lá, o 12º para quê aqui que eu achei está no versículo 30, diz aqui, aí nós finalizaremos. Para que aqueles a quem foram dados estes mandamentos tivesse poder, para estabelecer o alicerce desta igreja e tirá-la da obscuridade das trevas. Então aqui fala que esses mandamentos, ou seja, de doutrina e convênio aqui, foi para que aqueles a quem o Senhor deu esses mandamentos tivesse poder de tirar da obscuridade das trevas. Ele está falando da igreja. Tirar da obscuridade é de um lugar oculto, né? Para que a igreja resplandeça, seja conhecida. Tirar das trevas não significa que a igreja está na treva, que está num lugar escuro, ninguém vê. É colocar ela evidente, que ela possa... E olha em quantos idiomas, né, nós temos aí o livro de Mormon traduzido, nós temos a igreja em mais de 150 países, se eu não me engano. Então, são em muitos lugares, né? E a igreja vai só se expandindo. Isso é a profecia se cumprindo, tirando ela da obscuridade, tornando ela conhecida para todo o mundo, dando oportunidade a todas as pessoas, conforme a própria revelação diz, para aqueles que querem ouvir, né, que quiserem ouvir. Então, colocando à prova ali tanto a oportunidade da pessoa ouvir, como também ela poder exercer o arbítrio dela de buscar por si mesmo que esses mandamentos são mandamentos do Senhor e que a igreja de Cristo está na terra. Então, eu compartilho essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.